Olá, hoje vamos falar um pouco sobre regulação emocional e o quanto é importante a gente aprender a se auto-perceber, se autorregular, e entender de que forma a gente consegue se manter da melhor forma possível em equilíbrio entre o nosso corpo, entre aquilo, a forma como a gente sente e o mundo exterior, ou seja, o mundo ao meu redor, as pessoas ao meu redor, né? O trabalho, o estudo, os filhos, a família, enfim, tudo isso que constitui a nossa vida, né? Então, regulação emocional, ele é um termo muito estudado, né? Principalmente quando a gente pensa em pessoas neurodivergentes, sejam elas autistas, com TDAH ou com algum outro transtorno, né, do neurodesenvolvimento, e ao mesmo tempo com pessoas que tenham alguma hipersensibilidade sensorial a mais ou até uma hipossensibilidade, ou seja, uma baixa percepção de alguns órgãos dos sentidos. Isso tudo pode trazer algumas alterações, aquilo que dentro, muitas vezes, do autismo, a gente entende e nomina como crises, crises sensoriais, crises de meltdown ou crises de shutdown, que leva a pessoa, muitas vezes, a se isolar, às vezes, a ter crises compulsivas de choro, crises de, né, automutilação, se machucar, ou de agressividade com o outro, ou às vezes um aumento de estereotipias, muitas vezes um aumento da seletividade alimentar, dificuldade na comunicação, enfim, traz uma série de não regulação, né? De uma baixa regulação do próprio corpo, da própria mente, daquilo que estamos sentindo, da forma como conseguimos comunicar também, perceber o que estamos sentindo. E tudo isso traz prejuízo, né? Quando a gente fala em autismo especificamente, alguns outros, algumas outras neurodivergências também, a gente precisa entender o que que elas trazem de prejuízo, né? O que que é prejuízo? Prejuízo é aquilo que me traz algum tipo de dano, seja ele um dano emocional, um dano psíquico, um dano físico, ou seja, algo que não me faz bem, ou que me prejudica, ou que de alguma forma pode atrasar algum processo meu, né? Seja de estudo, seja de evolução, enfim, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Quando a gente pensa no espectro feminino, ou seja, nas meninas e nas mulheres, a gente ainda precisa ter um pouco mais de sensibilidade para estar pensando em regulação emocional, né? E também em prejuízos, porque a gente tem um corpo fisiologicamente, psiquicamente constituído a partir de outros lugares, né? Ou seja, a mulher, a menina, ela tem algo muito distinto, claro, né, no seu corpo, mas assim, pensando na fisiologia, a gente tem um ciclo menstrual, né? A gente tem o início da menarca, quando a menina começa a menstruar, e esse ciclo menstrual traz uma série de alterações hormonais, né? Que vão também trazer alterações emocionais, né? Enfim, mexe como um todo. A gente precisa olhar esse corpo, né? De uma forma sistêmica, ampla. E por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, né, no período do ciclo, ou aquilo que a gente chama no período pré-menstrual, né, a TPM das mulheres, talvez depois um período de menopausa também das mulheres, a gente vai ter essas alterações hormonais que trazem as alterações emocionais, psíquicas, fisiológicas. E isso pode piorar ou talvez melhorar, regular por alguns momentos, né, a questão da regulação emocional. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido vários relatos de meninas e mulheres, né, que durante o período menstrual, ou antes ou depois da menstruação, né, ou durante, tem mais alteração de humor, né? Se sente mais
deprimida ou mais ansiosa, tem crises de raiva. Então, a gente precisa, isso pode aumentar o isolamento, às vezes tem uma vergonha de lidar com as próprias questões do corpo, né, do sangue, um sangue que também incomoda, questões de higiene, questões de exposição, né, à sociedade. Então, a gente precisa olhar para as meninas e para as mulheres. Quando a gente pensa também em regulação emocional, com essa sutileza e essa delicadeza que o tema merece, né? Então, queria hoje trazer um pouquinho, né? Só levantar esse pensamento para que a gente tenha atenção, se você é mãe, né? Se você é mãe de uma menina, ter atenção a esses tempos, né? A esse corpo que precisa, né? Emocionalmente, fisiologicamente amadurecer. Se você é mãe de uma menina autista, né? Ter essa atenção que talvez nesses momentos seja mais difícil ela se autorregular, e aí também pensar em soluções, né? O que que a gente pode fazer para se autorregular. E aí, no próximo vídeo, eu vou trazer algumas sugestões, né? Não vai servir para todo mundo, mas pode ser que ajude algumas pessoas que se identifiquem a encontrar formas de autorregulação, porque tudo que a gente quer é viver bem, tudo que a gente quer é estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, né? Tendo percepção da forma como eu estou me sentindo, de como meu corpo está reagindo, tendo percepção sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo, enfim, é isso, né? Estar da melhor forma possível, equilibrada, autorregulada ou tendo ferramentas, né, caixinhas de ferramentas terapêuticas para a gente a partir do momento que a gente se percebe, se conhece, utilizá-las da melhor forma possível para que a gente viva bem, com qualidade de vida e feliz. É isso. Até o nosso próximo vídeo e até!